Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, hoje sem o Léo, mas a gente vai falar sobre o mundo maravilhoso dos deuses, dos heróis, dos vilões, dos demônios e dos anjos. Hoje em dia é muito fácil a gente perceber a semelhança entre as diferentes histórias, as diferentes narrativas contadas por aí. Desde um filme, a uma mitologia, um conto de fada, um sonho ou até uma história pessoal. Todas essas narrativas têm coisas em comum, como por exemplo, certas características de personagens. A gente tem um herói, a gente tem um vilão, aquele que ajuda o herói, o processo de vencer o vilão e o triunfo final. Tudo isso é muito similar nas diferentes épocas da humanidade. É algo que transcende espaço e tempo, o que nos dá uma boa dica de que toda a humanidade está conectada de alguma maneira. Jung vai falar que essa conexão é feita por uma parte da gente chamado inconsciente coletivo. E ele chama coletivo porque não é só meu, não é só seu, ele é nosso. E ele surge a partir das experiências que a humanidade teve ao longo de toda a sua existência, há milhares e milhares de anos. A partir do inconsciente coletivo, cada um de nós tem um inconsciente pessoal, que faz parte das minhas experiências individuais, e depois nós temos a consciência, que é quem vivencia essas experiências. O inconsciente coletivo, que é o mais profundo, armazenou ali essas experiências que a humanidade vivenciou e percebeu que certos padrões se repetiam. Determinadas situações, determinadas experiências ocasionavam um certo comportamento parecido. E assim se originou formas de se relacionar ou de se experienciar alguma coisa, uma situação. Essas formas foram chamadas de arquétipos. Os arquétipos, para a psicologia analítica e para Jung, então, são certos padrões de comportamento, relacionamento, até sentimentos e emoções que nos faz vivenciar a vida, certas experiências, de acordo com esses padrões, mas eles não são a experiência em si. A experiência ela é individual, mas a forma, o pano de fundo daquela experiência tem um padrão. Funciona como um vaso. A gente pode encher um vaso com aquilo que a gente quiser, mas a limitação do vaso é única. Um arquétipo funciona da mesma forma. As nossas vivências espirituais, os nossos conteúdos individuais vão preencher a forma, ou melhor, a forma do arquétipo. Mas ele limita os nossos conteúdos pessoais para um certo prisma, uma certa forma de ver as coisas. Por exemplo, um arquétipo pode fazer a gente enfrentar uma situação com coragem ou com covardia. Mas como é que esse arquétipo então aparece no nosso cotidiano? As diferentes situações da nossa vida fazem com que certos arquétipos sejam ativados. Então, por exemplo, uma mãe, sem experiência nenhuma, acabou de ter um filho. Essa situação, simplesmente de ter um filho ou de cuidar de uma criança, faz com que o arquétipo de grande mãe, o arquétipo materno, seja ativado e ela então vivencie, através das suas próprias experiências pessoais, a forma do arquétipo materno. O arquétipo materno abrange uma série de comportamentos, uma série de padrões. Diante daquilo que eu experienciei na minha vida, através dos anos, a experiência que eu tive com uma figura materna, com a minha mãe, com a minha avó e assim por diante, e essa mãe pode, mesmo com seu conteúdo pessoal e individual, exercer a maternidade. E nós temos uma porção de arquétipos, alguns elencados fortemente por Jung e outros por outros psicólogos analíticos e até outras linhas de pensamento. Para citar alguns aqui, nós temos então o arquétipo materno, o arquétipo de herói, o de criança, o arquétipo de trickster, que é aquele malandrão. Nós temos o arquétipo de sombra, de persona, ânimos e ânima e uma porção de outros. E são os arquétipos que vão corresponder aos deuses e demônios, aos aliados e inimigos, aos grandes vilões, às criaturas fantásticas presentes tanto na mitologia, nos filmes, na literatura, nos sonhos e também na nossa vida real, no nosso cotidiano. E por isso que é importante o estudo e a compreensão dos arquétipos. A partir do momento em que a gente se coloca numa posição de querer compreender melhor o que está sendo dito numa mitologia, numa religião, num conto de fada, numa história, num livro que eu leio, num filme e mesmo nos sonhos, é importante entender
os arquétipos, como esses padrões de comportamento, de emoções e assim por diante. Porque a partir do momento que eu sei quais são os arquétipos, eu entendo o que está acontecendo. Eu consigo compreender o contexto e a história que está sendo contada num nível mais pessoal, no nível de aprendizado para eu percorrer o meu trajeto. Eu estou ativando um arquétipo de herói que vai enfrentar ou eu estou ativando algum outro tipo de arquétipo que vai me fazer recuar ou tomar caminhos que não são ideais para o meu autoconhecimento e a minha iluminação? E é por isso que a gente está inaugurando aqui no canal uma nova playlist sobre os arquétipos, vamos falar de vários deles, mas além disso, nós temos um curso de Jung, onde eu cito uma série de arquétipos, eu falo um pouquinho deles, como eles funcionam, e também aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vão estar alguns links com livros que você pode adquirir que falam sobre arquétipos. E acessando por esses links você ainda ajuda o canal. Então se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e um beijo no seu coração. Até mais!